Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos e todas. A gente vai dar sequência no nosso cronograma de processo penal, né? Essa é a 12ª aula, se eu não estou enganado, ou 13ª de processo penal. Acho que o nosso último encontro já faz um mês, né? Um pouco mais de um mês até. Estava com saudade de vocês já, de poder vir aqui falar sobre o processo penal. E a gente vai continuar da onde a gente parou na última aula, no último encontro. A gente estava falando sobre jurisdição e competência. Ficou faltando alguns itens da lousa passada quanto jurisdição e competência. Tinha um item específico sobre crimes cometidos a bordo de embarcações. Vou pular esse item, tem no slide da aula passada, então eu peço para que vocês leiam, considero um pouco menos importante. E a gente vai pegar do item 8 da aula passada, que já estava no slide. Eu dei uma alterada, então esse slide aqui eu preparei para essa aula, para a gente falar especificamente sobre conexão e continência. Então, portanto, se você estiver fazendo caderno, siga no item 8 na sequência, mas a partir desses slides, tá bem? E a gente depois vai falar sobre prisão e liberdade, que foi o tema, que é o tema desta aula especificamente, tá? Desse nosso encontro de hoje. Gente, um equívoco que eu cometi na outra aula, anotem no seu caderno que eu falei errado. O prefeito não vai ser submetido a tribunal do júri. Quando eu estava falando das exceções do júri, como o júri é um caso bastante excepcional, eu me equivoquei e coloquei errado para vocês que prefeito não ia. Quer dizer, que prefeito ia. Prefeito não vai a plenário do júri porque a sua prerrogativa de foro por função está na Constituição, tá bem? Só faça essa alteração. E também já, aproveitando que a gente começou a falar da aula passada, gente, a gente discutiu o caso dos meninos que foram presos na operação hashtag. Lembram-se? No primeiro semestre desse ano, algumas pessoas foram presas sob suspeita de serem terroristas. Na semana passada, no dia 14, uma dessas pessoas morreu no sistema penitenciário. O nome dele é Valdir Pereira da Silva. Na sexta-feira, dia 14. Ele foi preso na operação hashtag. Não era acusado de ter praticado nenhuma conduta específica. Ele era acusado, estava preso preventivamente, se eu não me engano. Eu não sei qual era a natureza da prisão naquele momento. A gente vai ver prisão hoje, não conheço o processo, não sei como é. Sequer sei se houve oferecimento de denúncia, não sei nada. Estou dizendo que ele foi preso no primeiro semestre por estar sendo acusado de terrorismo. Aparentemente nenhuma conduta havia sido praticada, era aquelas criminalizações que a lei antiterrorista permite, de ter crimes de planejamento e coisas do tipo, 100% baseadas em ilações, pelo que saiu na mídia. Não posso precisar, mas foi isso que aconteceu. E essa operação, a operação hashtag, fez a sua primeira vítima. Valdir Pereira da Silva é o nome dele. Eu acho que a gente pode colocar isso aí na conta da lei antiterrorismo, né? A lei antiterrorismo já fez a sua primeira vítima. Não foi a sociedade brasileira. Era isso que eu queria dizer pra vocês, como a gente mencionou isso. Olá, Marcelo, tudo bem? Boa noite, a gente estava esperando você pra começar. Agora vamos. Tava só falando de coisas da aula passada. Fica tranquilo. Era isso que eu queria dizer pra vocês. Vamos dar sequência aqui a partir de conexão e continência e prevenção, tá bem? São os últimos conceitos que eu acho que são bastante necessários para a gente fechar o tema competência, que é bastante árido, a gente viu, tem muita regra, muita exceção. Não é um tema tão ideológico como vai ser prisão e liberdade, mas é um tema que, como a gente já tinha falado na outra aula, cai bastante em provas de primeira fase, tá? Também acontece isso, não é diferente na defensoria. Então, gente, recapitulando, a gente vai falar sobre prevenção, depois a gente vai falar um conceito de conexão e outro conceito de consciência. Faremos as distinções entre estes dois conceitos, eles são muito parecidos. Provavelmente, se o código tivesse adotado uma nomenclatura única, a gente teria maior facilidade para aprender essa matéria. Reunião de processos. Pense em conexão e consciência como reunião de processos. Depois a gente vai ver, por fim, regras para a definição de competência a partir
da reunião de competência. A gente falou um pouco disso na aula passada, foi um slide sobre a atração de competência visa atrativa da jurisdição mais forte, porque a gente estava falando de jurisdição especial, comum e etc. Mas agora a gente vai passar pelas regras do Código de Processo. Depois a gente muda para a aula de hoje mesmo, que é a prisão em liberdade. Tá certo? Então tá bom. O que é prevenção, gente? Prevenção tem um conceito bastante simples, a gente não tem bastante... a gente não encontra muita dificuldade nisso, só tem um probleminha aqui, uma atenção maior que a gente tem que ter, tá? Vocês já vão perceber qual é. Haverá prevenção quando mais de um juiz for competente. Estamos falando o quê? De competências de mesma hierarquia. Competências que são concorrentes. Essas competências concorrentes podem permitir que mais de um juiz tenha poder para dizer o direito naquele caso concreto, tá? E aí, quando houver uma dúvida razoável sobre qual é o juiz competente, a prevenção vai ser um dos critérios ao lado de conexão e continência para a gente fixar a competência, tá bem? Como é que é comum acontecer, Jéssica, a prevenção? Em regra, competência material, tá bem? Em casos de competência material, competência territorial, desculpa, falei errado. Em casos de competência territorial, é muito possível que mais de um juiz seja competente para julgar aquele mesmo caso concreto, e a prevenção pode ser uma das formas de determinar essa competência. No caso de prevenção, é fixada a competência pelo primeiro ato judicial, de conteúdo decisório, mesmo que na fase pré-processual. Então, esse daqui é um ponto que a gente precisa chamar mais atenção. O juiz vai se tornar prevento a partir do momento que ele despacha lá vistas ao Ministério Público? Não vai. Esse é um despacho meramente administrativo, para dar andamento no processo, tá? A manifestação do juiz que vai determinar que aquele cara é competente para tocar aquele processo dali em diante é uma manifestação com conteúdo decisório. Se o juiz da comarca A, na data em 10 de agosto de 2016, despacha, abrindo vista para o Ministério Público, enquanto que o juiz da comarca B, muito embora tenha instaurado um inquérito depois deste, em 15 de agosto de 2016, decreta, por exemplo, uma interceptação telefônica nos autos de inquérito, a requerimento do Ministério Público, é este juiz que se tornará prevento para depois receber aquela ação penal e conhecer aqueles fatos, tá? Então, o ato judicial que previne competência é um ato com conteúdo decisório. E aí, gente, nas provas de concurso, eles vão tentar enganar vocês. Eles vão tentar contar uma história belíssima, um crime que, meu Deus, chocou todo mundo. Foi para o Ministério Público e ele ofereceu denúncia. Enquanto que o juiz que vai se tornar competente de fato já tinha dado uma decisão no inquérito, mas esse promotor não tinha oferecido denúncia. Qual é o juiz competente? É este que ofereceu a denúncia? Não, se ela não foi recebida. Até porque já houve anteriormente um ato judicial com conteúdo decisório praticado por outro juiz, tá? A prova vai te falar, Ministério Público, o ato do delegado. Esses atos não vão prevenir competência. Show de bolas? Simples competência, prevenção. E aí, ó, um exemplinho bastante clássico, corpo encontrado no rio que divide duas comarcas. E agora? Esse é o exemplo tradicional. Então, está na margem, na divisa da comarca. Muitas cidades são divididas por rios no nosso país. Não dá para saber se aquela competência territorial é da comarca A ou da competência territorial da comarca B. O juiz que primeiro despachar, recebendo a denúncia, por exemplo, referente a estes fatos do corpo encontrado no rio, será prevento, tá? Imaginemos nós que nesse caso concreto, 2 inquéritos foram instaurados nas duas comarcas que fazem divisa no rio.
o Ministério Público oferece denúncia, só que o juiz da comarca A recebe primeiro que o juiz da comarca B. E aí, este juiz se tornou prevento. Vice-versa, se o juiz da comarca B tivesse recebido primeiro. Perfeito? Um segundo exemplo aqui, talvez um pouco mais comum aqui na Grande São Paulo. Caso de crime continuado. A pessoa tem praticado com o mesmo modus operandi, em menos de 30 dias, o mesmo crime, ou o crime que afete o mesmo bem jurídico, nas regras do artigo 71 do Código Penal, praticando crime continuado, em localidades próximas, Santo André, Diadema, Mauá. Qualquer um desses juízes destas comarcas poderá receber esta acusação e conhecer de todos os crimes que ainda que tenham sido praticados nas outras cidades contíguas ali, da onde aquele agente estava praticando seus roubos, por exemplo. Tá bem? Entenderam isso? Prevenção era isso. E vocês já sabem prevenção, olha que maravilha. Caminhamos. Vamos falar agora, portanto, de conexão e continência. E aí, ó, o que eu quero dizer para vocês sobre conexão e continência? Leiam reunião de processos. Regras para reunir processos. Tá bem? Vai ser mais fácil. O código quis falar muito, falar bonito demais. Não precisava, tá? Ó, eu tirei 2 conceitos aqui de conexão e continência da doutrina do professor Nutt. Esse é um conceito que não tem muita diferença entre os doutrinadores. Então, qualquer um que você vai ler vai estar mais ou menos isso, tá? Mas depois eu me baseei para preparar o restante do conteúdo na obra do professor Auri. E eu fiz isso porque eu notei que, além de ser o mais completo, é o mais didático. Se vocês puderem ler essa parte no professor Auri, não é uma parte muito relevante, assim, que, você precisa saber muito conexão e continência para passar na prova da defensoria. Como você precisa saber muito prisão e liberdade para passar na prova da defensoria. Tá? Conexão e continência é aquele estudo que você vai fazer revisando na prova, né? Depois que eu abrir o edital. Eu sugeriria, por exemplo. Tá bem? A conexão é a vinculação dos crimes diante do modo pelo qual foram cometidos, bem como do lugar e do tempo, levando à reunião dos processos que os apuram em um só juízo, tá? Tanto por economia processual na colheita da prova, como para evitar decisões conflitantes. Então, o que a gente está percebendo? Na conexão, a gente tem pluralidade de crimes. E essa é a chave. Essa é a chave. Para eu saber se a conexão é continência, eu vou saber que na conexão eu tenho pluralidade de crimes. A consequência disso é reunir esses processos em um juízo, por questão de economia processual e por questão dos diversos juízes não darem decisões conflitantes. Imagine só vocês, crimes praticados em concurso formal ou em crime continuado, em concurso formal material, e aí o juiz do lado A diz absolvendo aquele fato que nitidamente está conexo com outro crime que o outro juiz condenou. Tá bem? Não dá para ser assim. Vamos reunir esses processos, vamos ter uma decisão só e aí a gente vai evitar conflitos. Ou ainda para aproveitar a colheita da prova. Gente, é muito caro ter que gastar o oficial de justiça sair do fórum, ir na casa das pessoas, intimar elas, voltar, essas pessoas irem até o fórum, movimentar toda a máquina pública do sistema de justiça criminal 2 vezes para ouvir as mesmas pessoas sobre os mesmos fatos. Concorda comigo? Regras de conexão resolverá essa questão. Continência, por outro lado, é a relação de conteúdo detectada entre crimes, seja porque há vários agentes, e aqui eu chamo a atenção. Enquanto que a conexão é a pluralidade de fatos, a continência é a pluralidade de agentes. E é aí que você vai conseguir diferenciar mais facilmente um do outro. Tá bem? Seja porque existe um só fato que congrega porque há vários agentes cometendo uma só infração, concurso de pessoas, vocês já viram, também chamado de concurso de agentes, tá? E me lembro que o professor Thiago, até eu comecei a assistir um pouquinho da aula dele, de direito penal,
E ele até alertou vocês, não confundam concurso de pessoas, concurso de agentes, com concurso de crimes. Tá? Seja porque existe um só fato que congrega 2 ou mais resultados, um concurso formal, portanto, levando a reunião dos processos que apuram tais delitos ou fatos, para que exista uma solução uniforme, evitando-se o risco de decisões conflitantes e em desacordo com as normas penais. Tá bem? Pluralidade de agentes. Vamos melhorar isso para vocês, fiquem tranquilos. A conexão, pessoal, ela tem 5 possibilidades de acontecer de acordo com o código. Separei aqui para a gente poder falar sobre elas. Está previsto lá no inciso 76, no artigo 76. No inciso 1º, nós teremos lá 3 possibilidades de conexão. São as conexões intersubjetivas. A gente colocou aqui A, B e C. Depois dos incisos 2º e 3º, teremos conexão objetiva ou teleológica e, por fim, a conexão por vínculo probatório ou instrumental. Tá? Só dei uma destrinchada aqui no artigo 76 do CVP, para ficar mais fácil a compreensão do que é a conexão e as suas espécies. Show? Leiam o artigo 76. Tá bom, qual é o conceito de conexão intersubjetiva ocasional ou por simultaneidade? Tá? Vou falar cada uma das 5 espécies de conexão, um conceito e um exemplo. Acho que assim a gente consegue guardar bem, tá? O conceito de conexão intersubjetiva ocasional ou por simultaneidade é esse aqui, ó. Aquele crime praticado por várias pessoas reunidas aqui, mas que não formam um concurso de agentes. E por que elas não formam um concurso de agentes, já que elas estão reunidas praticando o crime? Porque entre elas não há unidade de desígnios e liame subjetivo ad rem, prévio. Concurso de agentes exige a unidade de desígnios e o liame subjetivo prévios. Nessa circunstância de conexão intersubjetiva simultânea, aquelas pessoas estavam ali e praticaram crimes ali, ocasionalmente, sem terem ido para lá para isso. Tá bem? Aqui a reunião é por acaso. E aqui o exemplo, olha, manifestação, é um exemplo até muito mais engraçado na doutrina do professor Auri. Ele fala de manifestações de donas de casa contra preços abusivos em supermercados. Mas imagine essa situação. Uma manifestação pacífica, mas que acaba tendo complicações e alguns crimes são praticados ali. Aquela coletividade começa a praticar delitos. Sendo que numa mesma circunstância de tempo e lugar, várias pessoas cometem vários delitos. Tá? Danos, furtos, ameaças, lesões corporais. Estava tendo uma manifestação, começou a rolar um quebra-quebra. Aqueles quebras, aquelas brigas, aquelas lesões corporais, as ameaças que decorrerem dali serão processadas em conexão, num só processo. Por quê? Porque se trata de uma conexão intersubjetiva ocasional ou por simultaneidade. De repente ficou frio, vocês perceberam? O que aconteceu? Vai chover. Tá, né? Vocês querem que feche? Você quer? Não, eu tô ficando com frio. Não, mas tá gostoso, deu uma brisa. Gente, eu saí de Ribeirão, essa semana fez 40 graus lá. Vocês não estão entendendo o que foi Ribeirão essa semana. Não tava legal. Mas a gente sobreviveu. Cheguei em São Paulo hoje de manhã, tava um friozinho que eu falei, não é possível, aqui é o mesmo país. Segunda forma de conexão, pessoal, é a conexão intersubjetiva concursal. E aqui imaginem por que concursal. Olha só que coincidência. Há concurso de pessoas. A reunião daquelas pessoas para praticar crimes, lembram-se? A reunião de pessoas para praticar crimes vai ensejar a conexão. A prática de 2 ou mais infrações. A conexão se estabelece pela pluralidade de crimes praticados por um grupo de pessoas previamente ajustado. Nesse caso, a gente tem
um prévio ajuste entre aquelas pessoas que estão ali praticando delitos. Tá bem? Exemplo clássico: quadrilha furta automóvel 5 dias antes de praticar um roubo a banco com aquele carro. Ou seja, o crime de furto praticado tem como finalidade instrumentalizar o crime de roubo a banco, que seria praticado a posteriori. Há uma conexão entre esses dois crimes. Um grupo de pessoas que pratica crimes habitualmente, em caráter permanente, pratica um furto e depois pratica de um automóvel para depois praticar um roubo a banco com aquele automóvel. Haverá conexão intersubjetiva com o cristal. Tá bem? E aí, pessoal, a terceira forma de conexão é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. E o conceitinho simples: duas ou mais infrações forem praticadas por várias pessoas, umas contra as outras. Duas ou mais infrações forem praticadas por duas ou mais pessoas, umas contra as outras. Vocês conseguem imaginar uma situação que isso ocorre com frequência, inclusive aqui em São Paulo, principalmente? Torcida organizada. Parece que vocês adivinharam um exemplo. Briga entre torcidas. Você vê? O exemplo vai te remeter na hora quando você pensar nesse conceito. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. As pessoas começaram a ser, várias pessoas começaram a se agredir mutuamente. Diversas lesões corporais, ameaças e, quem sabe, até um homicídio, infelizmente, acontece. Né? No metrô acontecia muito, faz tempo que não tem, né? Graças a Deus. Não era? Entre Palmeiras e Corinthians? Sim. Faz tempo que não tem, pelo que eu sei. Tem o guarda agora com a batinha começando. Ah, porque a gente agora tem os guardas da CPTM. Já batem, né? Que estão muito bem treinados, né? Pois é. Pessoal, o quarto conceito de conexão é esse aqui, a conexão objetiva ou teleológica. E eu acho que essa é a que mais ocorre. E talvez seja essa a que tenha feito com que os crimes da Lava Jato ficassem todos lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Sabe qual vara eu estou falando, né? A gente vai falar de um pouco sobre isso hoje. Essa semana foi decretada a prisão do Eduardo Cunha, a gente vai fazer um breve comentário. Na conexão objetivo-teleológica, ou tem um objetivo, sabe? Há uma finalidade. É quando um crime é praticado para facilitar ou ocultar outros crimes, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a eles. O que liga esses crimes é que um tem como objetivo o outro. Um é o fim do outro. Tenho certeza que vocês já conseguiram pensar no exemplo, não? Qual é o crime que todo mundo pratica para se livrar do crime anterior que foi praticado? Ocultação. Qual? Ocultação. Ocultação de cadáver, ó. Fiquem atentos com a nossa querida amiga Ana. Não é isso? Tem um raciocínio que vocês não tiveram tão rápido. A Ana já pensou. Ocultação de cadáver. Esse é o exemplo clássico para conexão objetiva ou teleológica. Imagine que o cidadão praticou um homicídio e depois, para garantir a impunidade, para conseguir impunidade, o conceito da conexão objetiva ou teleológica, ele vai lá e faz o quê? Joga no Tietê. Porque ninguém olha pro Tietê, ele é feio, sujo, sem vida. Um pedaço de Chernobyl no Brasil. Tô brincando, melhorou, né? Houve tratamentos por ali. Outro exemplo, quando após o roubo a banco, por exemplo, há uma divergência de quanto vai ficar com quem, e aí um mata o outro. Acontece muito em filme, né? Vocês já viram isso? Eu acho que tem uma cena no Poderoso Chefão que acontece exatamente isso. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti já. É preciso rever.
Ou quando após o roubo a banco, a quadrilha mata um dos membros para assegurar maior vantagem econômica, ou mesmo a impunidade. Nesse caso aqui, de um roubo a banco para garantir a impunidade, é no caso de, por exemplo, matar o policial que está lhe perseguindo. É claro que esse roubo vai ser tipificado como um latrocínio, né? E não como esse homicídio vai fazer o roubo se transformar num latrocínio. Mais ou menos isso aqui, tá? Um crime que é praticado para assegurar a impunidade do outro. Latrocínio não é só quando a pessoa é dona do bem, então. Se eu matar um policial para matar, não configura. Se você assaltar um banco, Maristela, você já assaltou um banco? Não. Se você assaltar o banco e matar o segurança lá na saída, tenho certeza que o Ministério Público vai te acusar de latrocínio. Certo? Eu achava que era associado só se o patrimônio da vítima que você mata. É uma boa tese de defesa. Mas se for assim, uma das pessoas que estão ali do banco. Morreu alguém nessa cena, vai ser latrocínio, parceiro. Tenho quase certeza que o Ministério Público. Vai contratar cardíaco de pessoa que morre com bebê. Aí não. Aí a gente pode ver uma aberraço Eu vi sei o lá. caso que foi pra júri. De assaltar o banco? Assaltou o banco com um posto de gasolina, na fuga ele deu um tiro, era uma tentativa branca ainda. Não acertou o policial e acabou indo a júri. Então, aí seria mas esse caso aqui vai depender se há nexo causal ainda. 16 anos, bastante. Nossa senhora. Num tentado? Não tentado. Mas contra policial. Eles têm bastante aparato no sistema jurídico, né? Enfim, é isso, beleza, gente? A última espécie de conexão aqui para nós, olha esse conceitinho. Conexão por vínculo probatório ou instrumental. Relação de natureza probatória. Isto é, a prova de um crime influi na prova de outro. Estou investigando corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação e sonegação. Todos esses são fatos muito diferentes que aconteceram em dias e locais diferentes. Cada um daquela organização criminosa fez uma parte disso. Mas existe, inegavelmente, dentro desse grande esquema, um liame de coleta de provas. Certo? Há um vínculo entre todos esses crimes para a coleta dessas provas. E aí, nesse caso, e aqui, gente, é uma espécie de conexão muito aberta. O juiz vai ter que fundamentar e tal, para dizer que deve haver reunião de processo nesse caso, tá? Ou quando há prejudicialidade, isto é, a existência de um crime depende da existência prévia de um outro. Conseguem imaginar um exemplo desse? Quando a existência de um crime depende da existência prévia de um outro. Estamos falando de uma norma penal em branco, homogênea. Drogas. Eu estou dando um exemplo hoje de penal econômico. É ruim para nós aqui, porque não acontece tanto na defensoria, mas crime de sonegação de tributos e lavagem de dinheiro. Ele sonega o tributo e depois ele lava. Ou qualquer outro crime antecedente da lavagem. Jogo do bicho, tráfico de drogas. O tráfico de drogas pode ser o crime antecedente de uma lavagem. Agora não há mais... O rol o crime antecedente de lavagem não é mais taxativo. Então qualquer coisa, qualquer crime pode servir depois para ser lavado. Exemplo aqui, também um crime que é necessário. Aqui não necessariamente o furto, tá? Mas imaginem na receptação. E esse é a cara da defensoria. Hein? A pessoa está sendo acusada de um 180, porque está com uma moto. E cara, a moto é batata. O pessoal tem moto na quebrada. Batata. E as motos lá, velho, não tem muito documento, não. O pessoal não conhece patente, licenciamento, nada disso. O pessoal vai pegando as motos e vai fazendo rolo. Tem a moto lá, hoje estava aqui, ontem estava lá. E aí o que acontece? Vez ou outra, pessoa parada, placa da moto, puxa no Copom, o PMI puxa no Copom, a moto é produto de furto ou de roubo. Há um crime antecedente ali. Grampo.
Aí já era receptação. Já era, tá na receptação, caiu na receptação. Você ativa esse celular aqui. Ativa o e-mail dele. Aí pra ver o e-mail dele, ele bate lá, e agora nos boletins de ocorrência eles colocam o e-mail, a pessoa foi furtada, tem o e-mail dela registrado lá como furto e o celular tá ali com aquela outra pessoa. Comprou, sei lá, na Praça da Sé ali, subindo na escadinha, ferrou. Vai cair na receptação. Vai chover a defensoria. Vai. E é recente isso. Né? Então, eu acho que esse sistema da Polícia Militar tá mais apurado agora pra isso. É alguma coisa que eles puxam dentro do carro mesmo. Eles ligam lá. É porque eu acho que agora os boletins de ocorrência. Deve ser aquele tipo Cinesp que você consulta. Cinesp. Então, eu não sei o que eles fazem. Eles têm computador ligado ao Eu vou pegar um sistema de carro essa informação. semana. Tem computador na viatura. Tem. Na sala de aula do governo de sala não tem. Olha que coincidência. Hoje eles conseguem pesquisar toda a informação a respeito de qualquer pessoa do sistema interligado. Que loucura, cara. Não sabia disso. Mas então, eles conseguem fazer essa pesquisa. Aí eles verificam que aquele celular é produto de um furto ou roubo. Vai prender você por receptação. Não comprem celulares mais baratos na internet. Essa é a dica. E avisem todo mundo que vocês conhecem, gente. Porque é sério. Tá bem? Pessoal, ó. A gente já sabe o que é prevenção. A gente já diferenciou conexão e continência. E estamos sabendo todas as espécies de conexão. E a gente guarda nos nossos corações que a conexão é a pluralidade de delitos. Vimos lá que tem as conexões intersubjetivas, as conexões objetivas, teleológicas, todas as suas espécies de conexões. Vamos falar agora de uma regra de reunião de processos chamada continência. Tá? Onde é que está a continência? Não é a continência dos soldados, se você chegou agora de Marte. Não é essa a continência. A continência é a continência do artigo 77 do Código de Processo Penal. E a continência, eu entendo que é um pouco mais fácil da gente compreender, tá? Vocês vão perceber rapidinho aqui, morreu esse assunto. Olha aqui, gente. Enquanto que na conexão havia pluralidade de pessoas, na continência a pluralidade, enquanto que na conexão havia pluralidade de delitos, na continência haverá pluralidade de pessoas, conforme já havíamos dito. Quando duas ou mais pessoas cometerem um delito, dois indivíduos, um delito, continência. E já vou fazer um alerta de uma exceção. Se esses dois agentes que praticarem o mesmo delito, um deles for adolescente em conflito com a lei, é uma causa de cisão processual. Foi esse que eu coloquei? Não. Tá, mas haverá uma segunda exceção já. Dois indivíduos que praticaram o mesmo crime seria caso de continência, regra geral. Porém, há uma causa obrigatória de cisão processual prevista no artigo 79 do Código de Processo, que prevê competência especial da área de infância e juventude, em razão da inimputabilidade do adolescente em conflito com a lei menor de 18 anos, por enquanto. Se o Congresso mais conservador do Brasil não reduzir a idade penal, né? Aí o menor vai para a infância e o maior fica no juiz comum, tá? Aqui, 3. Se algum dos réus tiver fora por prerrogativa de função, a regra será a reunião de processos perante o tribunal. Mais uma vez, já falamos isso naquela outra ocasião, na aula passada. Pratiquei um crime com um ministro de Estado, com um deputado federal, tá? Serei julgado perante o STF. Basta lembrar-nos da AP 470, muito conhecido como o mensalão. Todo mundo foi julgado lá. Continência, regra de reunião de processos. Se um tem foro por prerrogativa, a visa atrativa do foro por prerrogativa se estende aos que não têm. Mas essa regra tem uma exceção. Se eu pratico um crime com um ser humaninho que tem foro por prerrogativa de função e eu não tenho, mas esse crime é doloso contra a vida, ele fica lá no tribunal e eu vou pro júri. Tá? Essa é a exceção.
As duas aí é competência absoluta, né? Exato. Aí eu distribuo Competência absoluta. A gente quebra, né? Perfeito. Ô, Vival, porque a gente está tratando aqui, a gente está prevendo essas regrinhas no Código de Processo Penal, legislação infraconstitucional. Não pode dizer o contrário da Constituição. Então a Constituição excepciona o Código, óbvio. Beleza? Perguntas sobre continência? Explica novamente quando tem foro por prerrogativa e crime for doloso contra a vida, Exatamente. quem vai... Você acabou de explicar, Jéssica. Não, mas... Maravilha! Você acabou de me explicar, Jéssica. Puxa, não puxa, porque o de cima É assim, vai... foro por prerrogativa de função. Eu sou, sei lá, deputado federal. Eu, deputado federal, junto com o meu motorista, fizemos uma emboscada para matar outro deputado federal de outro partido. Não gostamos dele, votou contra a gente. Tá? A gente mata esse ser humaninho. Eu, deputado federal, tenho foro por prerrogativa de função, serei julgado no STF. A regra geral de crime comum é que o meu motorista também fosse. Se fosse uma corrupção ativa, uma corrupção passiva, um peculato, uma lavagem, uma sonegação, sei lá. A regra é que o meu motorista também fosse comigo ser julgado perante o STF. Se ele pratica esse crime em concurso de agentes comigo. Porém, como este crime foi um crime doloso contra a vida, eu, deputado federal, irei ao STF ser julgado lá, enquanto que o motorista irá ao primeiro grau de jurisdição ser julgado no Tribunal do Júri de Brasília, que matamos ele na Asa Norte, Avenida 43. Tá bem? Então, tudo que for crime econômico vai ser... Não, esquece crime, eu só tô dando crime econômico. Não é vida. Não, assim, não, é que assim, eu tentando associar, assim, mais fácil. Tá, não, então. O STF, tudo que tem a ver com economia, ele vai puxar. Não. Mas Stella, esquece isso. Ruim. Culpa minha. O que acontece? É que essas pessoas praticam esses crimes. Você tá me entendendo? Sim. Eles não praticam roubo, até onde eu sei. Eles não praticam furto, receptação, às vezes praticam receptação. Eles praticam esses crimes, lavagem, sonegação, corrupção, peculato. Tá? Essas pessoas que têm foro por prerrogativa. Crime do colarinho. Afinal de contas, quem tem foro por prerrogativa tem o quê? Colarinho branco. E são os engravatados da República. Tá? Essas pessoas que praticam esse... Poderia ser roubo. Poderia ser... Ele seria julgado por... Se um deputado federal praticasse roubo junto com o seu motorista, os caras estavam na vida louca. Saíram naquele dia pra pista. Eles estavam... Naquele dia a chapa estava quente. Saíram ali da esplanada, pegaram a Avenida dos Ministérios, falaram, vamos assaltar e puxar a correntinha do pescoço do dia de maldade. Entendeu? Tanto o deputado federal quanto o seu motorista, no meu exemplo, iriam para o STF. Exceção é a vida. Exceção é o crime doloso contra a vida, meus parabéns a isso. Beleza? Muito bem. Mais algumas regrinhas para a gente terminar de entender competência e guardar e finalizar jurisdição e competência na nossa vida, esse semestre. No inciso 2 do artigo 77, há uma espécie de continência por ficção jurídica. Por que essa daqui é um pouco mais especial? Porque ela foge à regra, ela não é tão racional para nós entendermos como foi até aqui. E no caso do inciso 2, estamos tratando quando nas circunstâncias, nas situações que houver várias ações, mas que são consideradas pelo direito penal como um só delito. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Várias ações que são consideradas para o direito penal como um crime só, um crime único. Pratiquei várias condutas, mas o direito penal criou uma ficção jurídica e chamou isso de uma coisa só. Crime continuado, concurso formal. Crime continuado aqui em regra. Ou aberratio ipsos.
ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, olha só, um só agente, pratica 2 ou mais crimes constituindo concurso formal, artigo 70, ou ainda nos casos de erro na execução, habeas ratio ictus, artigo 73, ou ainda quando o agente, mediante uma só ação, consegue 2 resultados mais diversos do pretendido. Um deles é diverso do pretendido, ou os dois. Uma habeas ratio criminis, artigo 77. São os casos aberrantes. Tá? Quando o direito penal criar uma ficção de que aquelas múltiplas condutas são consideradas uma só, estamos diante de um caso de continência daquelas múltiplas condutas para serem julgadas em um único juízo. Tá? No caso de concurso formal, uma única ação resultou 2 resultados típicos ou mais. Tá? Vai ser uma circunstância, uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria e vai servir para que aqueles múltiplos resultados típicos sejam julgados num juízo único, em razão da continência por ficção legal. Tá? Beleza? Perguntas? Essa parte, gente, não é que ela é difícil. Ela é muito técnica, legalista. Ninguém cria teses de doutorado sobre conexão e continência, mas devem ter criado um dia, mas faz muito tempo que eu não ouço falar de uma tese de doutorado em processo penal sobre conexão e continência. Pode ser uma falta de informação minha também. Eu não sei. Tá? E um exemplo prático desse caso? Olha, simples. Pessoa praticou um crime em concurso formal. O que é isso? Uma única ação, ele conseguiu 2 resultados típicos. Ele praticou 2 crimes. Mas por uma ficção jurídica, o direito chama isso de um crime só. Vamos dar um exemplo. Eu achei na Jéssica. Mas eu sou meio ruim de pontaria. Pegou de raspão na Jéssica, uma lesão corporal, e matei a Ana. Pratiquei 2 resultados típicos, uma lesão corporal e um homicídio. São 2 crimes. Tá? Por uma ficção jurídica, eles serão julgados juntos por continência. É isso. E eu vou ter uma pena só por esse crime. Não vou ter, desde que não supere a pena individualizada somada, em caso de concurso material, que é a exceção do parágrafo único do artigo 70, vai exasperar a pena na terceira fase de dosimetria. O concurso material é uma causa de aumento, terceira fase, 1/3 ou 2/3, se eu não me engano. 1/6 ou 2/3, não lembro. É isso, tá? Eu vou receber uma pena só, ainda que eu tenha produzido 2 resultados que são típicos, que são possíveis crimes individuais, tá? Mas por uma ficção jurídica não. Professor, esse erro na execução é habeas ratio actus? Ictus. É o ictus. Ictus. E o actus é qual? É o Actus. resultado? É a mesma coisa? Actus. Habeas ratio actus. É errado. Eu acho que é um outro. Só tem o ictus mesmo. Tá me constando aqui agora só o ictus. Mas posso estar enganado. Tira essa dúvida. Actus, tipo assim, ó. Actus do cactus. Não sei. Sinceramente. Ó, eu lembro habeas ratio causai, habeas ratio ictus, habeas ratio criminis. Do cactus. É só o ictus mesmo. Não me lembro. Depois a gente vou procurar no intervalo. Vai que tem, eu não lembro. É isso. Imagina. Tá bem, gente? Aí, a gente já descobriu que é caso de conexão e continência. A gente precisa reunir esses processos. Mas, Ana, em qual juiz a gente vai reunir esses processos? Depende! Ah, prevento, não? No prevento? É, eu acho que é. Não sei. O prevento é a regra residual. Quando não tiver mais nenhuma regra, vai ser o juiz prevento. O artigo 78 vai nos dizer, e tem uma construção nos seus incisos,
de qual vai ser o juízo competente quando houver concurso de jurisdição, concurso de competência, competências concorrentes, tá? O professor Auri, na doutrina dele, propõe uma leitura em outra ordem dos incisos do artigo 78 para ficar mais lógico. Eu adotei a leitura dele, para a gente conseguir apreender a matéria mais rapidamente. Talvez se vocês forem lerem o artigo 78 na ordem que ele está, haverá mais dificuldade para a compreensão. A proposta do professor Auri está aqui, ó. Primeiro deve-se verificar se há crime eleitoral, pois a competência da justiça especial, da justiça eleitoral é especial e prevalece sobre as demais. Competência especial prevalece sobre as competências comuns. Se houver crime militar, incide o artigo 79, ocorrendo cisão processual obrigatória. É um caso de cisão obrigatória de processos. Então, se houver concurso de crimes, eu pratiquei uma corrupção ativa, crime comum, e um crime eleitoral qualquer lá, que agora não me vem nenhum na cabeça. A justiça especial prevalece, então a corrupção ativa, que era caso de justiça comum, será julgada na justiça eleitoral junto com o crime eleitoral. Exceção, se houver um crime militar e um crime eleitoral, cada um vai para o seu lado. No mesmo contexto, Não interessa, se for militar, vai para a justiça militar, e o eleitoral que foi praticado em caso de continência ou conexão vai para a eleitoral. Tá? Aí o inciso 3º diz: não sendo o caso de crime eleitoral ou militar, ou seja, não temos competências especiais, analisa-se o inciso 3º. Aqui a jurisdição federal prevalece sobre a estadual. Súmula 122 do STJ. Se algum dos agentes tiver prerrogativa de foro, prevalece a jurisdição do 2º grau sobre as de 1º grau. Aqui, juiz, júri e juizados especiais, com as ressalvas feitas anteriormente. Então, crime comum que foi praticado em conexão ou continência com um crime da federal, a federal vai julgar os dois. Exceção do júri. E aí o juizado especial tem uma polêmica. Tem autor que vai dizer, depende das penas. Imagina só, dois crimes comuns da justiça comum, tá? Que um é de menor potencial ofensivo, tem pena até 2 anos, e o outro não. Roubo. O cara praticou roubo, sei lá, um roubo e um outro crime de menor potencial ofensivo. Deve ser julgado tudo na vara comum, ou o do juizado vai para o juizado e o da vara comum vai para a vara comum? Como? Então, alguns doutrinadores processualistas vão dizer, tem que somar as penas. Se superar 2 anos, vai para a vara comum. Se não superar 2 anos, o do juizado fica no juizado e o outro vai para a vara comum. Enfim, a doutrina majoritária diz que reúne na vara comum. Porém, tendo garantido os benefícios da Lei 9.099 para o crime de menor potencial ofensivo, transação penal, sursi processual e etc. Tá bem? Aqui, ó, os últimos 2 incisos que o professor Auri analisa é o 1 e o 2. Por isso que tá ruim a ordem do artigo 78. Não sendo resolvida a questão com as regras anteriores, deve se perguntar: algum dos crimes é de competência do júri? Caso afirmativo, haverá reunião de todos aqueles crimes do júri. Pessoa praticou crime doloso contra a vida, um homicídio e uma ocultação de cadáver. 211, né? Ocultação de cadáver. Vai acontecer o quê? Vai tudo pro júri. O júri vai julgar o homicídio e o outro crime. Tá certo? É isso. Mas e se os jurados absolverem o acusado no júri? Por todos os crimes?
Absolveu, exato. Homicídio e ocultação de cadáveres. Os jurados foi a júri, plenário, defesa, sustentação, não sei o que, reuniu o conselho de sentença, tese negativa de autoria, os senhores excelentíssimos senhores jurados votaram que ele não praticou o delito, não era o cara, não era o acusado. A ocultação de cadáveres vai para a vara comum? Não vai. Por que acontece? Tá conexo nesse caso. Não vai porque, na medida que o júri absolve, ele reconhece a sua competência para apreciar aquele fato. Se ele dá uma decisão de mérito, conselho de sentença, pronto, é aquela decisão que vale. Porém, se o conselho de sentença desclassificar a conduta, imaginem só vocês, homicídio, uma pessoa morreu, mas o júri entendeu que foi uma lesão corporal seguida de morte, desclassificou, tá? A ocultação de cadáveres e a lesão corporal seguida de morte será remetida para a vara comum. Mas não na plenária. O plenário desclassificou, o conselho de sentença desclassificou. Então, dali vai tudo para a vara comum. na prática, o juiz acaba dando a sentença. Se desclassifica? Sim. É mesmo? Eu nunca vi. Porque o júri ele é duas fases. Na primeira fase, se desclassificar, o juiz remete para a vara singular. Na segunda fase, o conselho de sentença desclassificou, pelo menos quando fui estagiária, fazia assim. por 6 meses. Entendi. Quem julga é o presidente ou o vice-presidente? O juiz-presidente já dá essa do crime. Mesmo assim, desclassifica. Eu acho que isso Acho que na segunda, na primeira não. Na primeira ele remete, parece. Na primeira fase ele remete, na segunda ele... Olha, Mas na segunda parece que A não. doutrina fala que tem que meter uma vara comum. Quando o conselho de sentença desclassifica a conduta. Tem que ter os quesitos. E às vezes quando no próprio decorrer do processo vem um segundo crime, aí vai como quesito. Entendi. Bom, aí os jurados classificaram. Mas eu achei que isso estava no CPP. Depois se eu vou dar uma olhada no intervalo, eu te respondo. Não tenho certeza agora. Eu acho que tá. Tá, a gente vai pesquisar. Beleza? 2. Se nenhum dos incisos anteriores resolver a questão, olha que maravilha que vai acontecer agora. Vocês já sabem como resolver. É porque estamos diante de vários juízes de mesmo nível de jurisdição igualmente competentes. Então passamos aos critérios definidos neste último inciso, necessariamente nessa ordem. Tá? E aí tem a ordem lá. E estas ordens, entre elas está prevenção. Vocês vão ver. Primeira ordem, primeira regra do último do inciso 2, quando são juízes de mesma categoria, de mesma competência jurisdicional, vai preponderar o lugar da infração mais grave. Primeira regra, juízes igualmente competentes para conhecer aquele fato, preponderam o lugar da infração mais grave. Tá? O critério para se determinar o crime mais grave é o da menor pena mínima. Há um concurso, o crime continuado, uma regra de sequestro e mata, mas ele sequestrou aqui e matou lá. Qual pena é? Pena mínima é maior. Mas existe um crime tipificado. Sequestro. Tem, exato. Exato. É uma causa de aumento, do próprio crime de sequestro. Exatamente. Mas mesmo assim, vamos imaginar a pessoa pratica diversos crimes em concurso, em crimes continuados, diversos furtos e um roubo. Tá? Alguma doutrina de diferença vai dizer que não é possível reconhecer o crime continuado nessa hipótese, mas é possível sim. O que é necessário para reconhecer o crime continuado é que afete o mesmo bem jurídico. Tá? Então tá. Crime continuado. Foi praticado um furto em Mauá e um roubo em São Paulo, mesmos modus operandi, etc, etc. Nesse caso, como a pena do roubo é maior, vai fixar a competência em São Paulo, porque prepondera pelas regras do artigo 78, né? Inciso 2. Tá? Em seguida, os critérios de regime de cumprimento. Então, se tiver empate na pena mínima,
os dois crimes que foram praticados em conexão à continência, ou 3, ou 4, ou 5, têm a mesma pena mínima, vamos usar o critério da fixação de regime. Se um é penado com reclusão e o outro com detenção, será competente o juízo de onde foi praticado o crime que é apenado com reclusão, porque é considerado mais grave por isso. Tá? São mais graves os crimes apenados com reclusão do que aqueles apenados com detenção. Segundo a regrinha do artigo 78, inciso 2º, havendo empate na letra A, no que a gente falou anteriormente, ou seja, é um crime são crimes diferentes com a mesma pena mínima e apenados com a mesma forma de aplicação de regime. Houve empate, vai prevalecer o lugar onde foi praticado o maior número de infrações, onde mais atos criminosos foram praticados. Tá? Cidades circunvizinhas, diversas contas foram praticadas em uma e apenas uma foi praticada em outra, no exemplo de crime continuado. Tá? Vai ser competente para reunir esses processos da onde foi praticado mais delito. E aí esse juiz vai ter que avocar esse outro processo se ele for instalado na comarca do lado. Tá bem? E a última regra, houve empate entre todos os critérios anteriores. Vocês já sabem, vai prevalecer o juiz que estiver prevento, o juiz que despachar primeiro na regra de prevenção que a gente já viu. Beleza, pessoal? Era isso que a gente tinha para falar de continência e conexão e as regras de definição de competência. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Tem que ler essa matéria com calma, ver o que dá para fazer bastante exercício. Eu já tinha falado para vocês, né? Eu acho que a melhor forma de estudar conexão e jurisdição e competência, conexão e consciência, todos esses temas que a gente veio tratando, é fazendo exercício mesmo, tá? O código é ruim de ler nessa parte e algumas doutrinas enrolam muito, acontece muito, sei lá, eles tentam explicar muitas coisas ali que não precisam. Recomendo abrir nessa parte também. Pessoal, a gente vai dar entrada num tema novo agora e talvez seja o tema mais caro da defensoria em processo penal que a gente pode falar, tá? Prisão e liberdade. É um tema gostoso, eu gosto muito dessa matéria, acho que vocês vão gostar também. É o dia a dia de qualquer pessoa que milita na área criminal, seja na defensoria, seja na advocacia privada. É aqui que a gente vai impetrar o maior número de habeas corpus, por exemplo. Então vocês já percebem que é um tema importante e é um tema que vocês merecem investir mais tempo. Ler a doutrina, ler o código, anotar o caderno, ler de novo, etc. Fazer bastante exercício sobre isso também. A gente vai falar sobre as espécies de prisão, e aí inventaram uma nova espécie de prisão há pouco tempo, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre ela. A gente vai falar do flagrante, o procedimento do auto de prisão em flagrante e as possíveis atitudes que o juiz pode tomar quando ele recebe o auto de prisão em flagrante. Na sequência, tem uma novidade, a audiência de custódia. A audiência de custódia é coisa de 2 anos, 2015 para cá, que isso começou a funcionar no Brasil. A gente vai fazer um breve histórico, aonde isso está regulamentado, como é que funciona, tá? Depois de falar sobre a audiência de custódia, a gente vai falar aqui sobre a prisão preventiva, que é uma das atitudes que o juiz pode tomar quando recebe o auto de prisão em flagrante, a requerimento do Ministério Público. Vamos discutir os seus pressupostos, que estão lá no artigo 313, os seus requisitos, que estão no artigo 312, quando é que o juiz pode fazer a decretação da prisão preventiva. E aí a gente vai falar de uma nova hipótese de prisão, que ela meio que não tem um nome muito certo, talvez uma possibilidade de decretar a prisão preventiva, que está no artigo 313, parágrafo único, a doutrina diverge um pouco sobre isso. A gente vai tentar fazer uma diferenciação entre prisão domiciliar como substituto da preventiva e o PAD, forma de cumprimento em regime aberto, prisão aberta domiciliar, tá?
E vamos ver se a gente consegue alcançar as medidas cautelares diversas da prisão, que foram introduzidas na reforma de 2011 pela Lei 12.403, uma lei muito importante que ingressou no ordenamento e mudou um pouco a sistemática do Código de Processo Penal. Tá? Quais são os critérios de aplicação e as suas espécies de medidas cautelares diversas da prisão? Então, pessoal, essa lei, a 12.403, é uma lei interessante para você citar como uma medida legislativa positiva que ingressou em matéria penal no nosso ordenamento jurídico brasileiro, numa prova oral, por exemplo. Se o examinador te pergunta, me fale alguma medida na área penal que teve que foi positiva ou teve um impacto, que era possível ter um impacto positivo, né? Porque vocês vão ver que também não foi bem assim depois. A Lei 12.403 era uma boa lei, ela foi pensada de uma maneira boa, mas a aplicação dela é que não foi a contento, tá? A Lei 12.403 veio pensada para o desencarceramento, para substituir as prisões preventivas largamente decretadas no Brasil, tá? Mas infelizmente ela não conseguiu afetar a taxa de 41% de pessoas presas provisoriamente no Brasil. Hoje, de toda a população carcerária, 700 mil presos, 41% deles estão presos sem uma decisão definitiva de culpa. Essas pessoas estão encarceradas cautelarmente, metade delas quase estão encarceradas cautelarmente. Ora, até semana passada, quando vigia um pouco melhor o princípio da presunção de inocência, a gente podia falar, isso é nitidamente legal. Como que 41% das pessoas que estão encarceradas não têm culpa formada definitivamente? Tá errado. Ou o princípio da presunção de inocência não vale. E aí o STF falou que não vale mesmo, né? Enfim. Aqui, gente, eu coloquei para vocês as espécies de prisão que já existiram e existem ainda, tá? A primeira delas é a prisão-pena, prisão satisfativa. É a prisão que decorre do devido processo legal, onde resta demonstrada a autoria e materialidade de um fato típico, antijurídico e culpável. Essa é a prisão satisfativa, é o mérito do processo penal. É para aquilo que o processo penal se destina, não a pena sem juízo, nulla pena sine juízo, né? Um axioma garantista de Luiz Ferraioli. Resposta estatal ao delito ocorrido. Até então, só era possível a pena satisfativa após o trânsito em julgado, sentença penal condenatória. O que mudou recentemente. Eu não sei como a doutrina ou a jurisprudência vai classificar a prisão decorrente de condenação em segunda instância, mas vai ser algo parecido com uma pena satisfativa. A ideia é essa. Se vocês verem, assistirem no YouTube o julgamento da ADC 43 e 44, da ação declaratória de constitucionalidade, vocês vão ver que os ministros falam isso. Essa pessoa já foi condenada em primeira instância, já foi condenada em segunda instância, não se discute mais fatos, só direito nos tribunais superiores. Ora, ela já pode ir cumprindo pena. Essa pena que os ministros estão dizendo é a pena satisfativa, o mérito, tá? É a resposta estatal ao delito. Me parece que era isso que eles estavam dizendo lá naquela vez. A outra espécie de prisão que a gente tem é a cautelar. E a cautelar tem dois subgêneros: a temporária e a preventiva. Temporária, que foi muito questionada quando ingressou no ordenamento jurídico, veio através de medida provisória proposta pelo então presidente logo após a virada do regime democrático em 89. O presidente era quem? José Sarney. Veio através de MP a prisão temporária como uma forma de substituir a antiga prisão para averiguação.
muito usada durante a ditadura. A prisão temporária recebe diversas críticas da doutrina muito bem fundamentadas. Tá? E a preventiva, que vai ser o cerne daquilo que falaremos daqui em diante. Prisão preventiva é uma prisão cautelar. A gente tem a prisão em flagrante, que é aquela qualquer do povo pode realizar, não é mesmo? Tem lá as hipóteses de cabimento previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, se eu não me engano. E ela tem uma natureza jurídica pré-cautelar. É isso que a doutrina diz. A doutrina diz que a prisão em flagrante é pré-cautelar. No passado, as pessoas eram presas em flagrantes e respondiam o processo inteiro presas em flagrante. O flagrante não era convertido em nada. Prendeu a pessoa em flagrante e veio. Mudou. O juiz tem que decidir a respeito do flagrante. Se ele estiver formal e materialmente em ordem, ele vai verificar se é acaso de conceder liberdade provisória por ausência de pressupostos e requisitos da preventiva, ou, se for o caso de acautelamento processual, qual das medidas do 319 ele vai decretar. E se nenhuma delas, ou várias delas acumuladas, não forem o suficiente, é que o juiz poderá, então, pensar no caso da decretação da prisão preventiva, que deve ser a última ratio do processo. A gente vai falar sobre isso. Tá? E aqui, pessoal, algumas prisões que não existem mais no nosso ordenamento jurídico, mas eu coloquei para vocês verem. Olá, tudo bem? Mas eu coloquei aqui para vocês verem o que estava por detrás dessas ideias e como o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 43 e 44 repristina ideias que já estiveram no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? É o caso, por exemplo, da prisão decorrente de pronúncia no júri. O antigo artigo 408, parágrafo 1º do Código de Processo, previa essa prisão automática. O cara foi pronunciado do júri, prende e vamos levar a júri. Tá? Era a prisão decorrente de pronúncia. Foi expulsa do ordenamento jurídico brasileiro. E ela foi expulsa do ordenamento jurídico brasileiro porque não pode existir prisão automática. No ordenamento jurídico garantista que tem na prisão a última ratio, não é possível falar em prisão automática. A prisão cautelar, a prisão antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória, só é possível excepcionalmente. Não existe prisão automática. Não existia, né? Prisão decorrente de pronúncia era uma prisão automática. A doutrina criticava isso. Foi expulsa do ordenamento jurídico. Uma outra espécie de prisão que também foi revogada é a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Pessoa acusada foi condenada em primeiro grau, o juiz condenava e já mandava prender. Recorria preso automaticamente. Hoje as pessoas respondem preso, recorrem preso e fica preso. Antes, se a pessoa respondeu em liberdade na instrução no primeiro grau, seria um processo em liberdade, né? Havia a possibilidade do juiz na sentença decretar a prisão para ele recorrer, já que condenou. Olha, ele já foi condenado em primeiro grau, manda prender. Tá? E aí, pessoal, não tem como não falar do julgamento recente do STF. Primeiro, gente, olha só que coincidência. O HC 126.292, que chegou no STF e foi julgado em fevereiro, ele é lá de Ribeirão Preto. Não fui eu que impetrei, mas eu conheço a advogada que impetrou, uma brilhante advogada. E ela, trabalha muito bem e tal, fez esse HC, eu acho que tranquilo até, porque
A pessoa estava respondendo em liberdade e o STF mandou prender, sabe? O HC 126.292 foi onde houve a virada na jurisprudência do STF. Em 2009, num habeas corpus de relatoria do ministro Eros Grau, o STF consolidou a tese de que, antes do trânsito em julgado, só é possível a prisão cautelar, temporária ou preventiva. E no caso da preventiva, é necessário que o juiz demonstre a necessidade e a utilidade naquele caso concreto, e a adequação naquele caso concreto, através dos pressupostos do 313 e dos requisitos do 312. Era isso que valia. O STF entendeu diferente em fevereiro. O PEN, Partido Ecológico Nacional, e a OAB Federal ingressaram respectivamente com as adições declaratórias de constitucionalidade do artigo 43 e 44, para que o STF declarasse constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê, por espelhamento, a mesma garantia fundamental do artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado antes de sentença penal condenatória transitada em julgado. E era isso que dizia, por espelhamento, o artigo 83. Bastava comparar o inciso 57 e 61 da Constituição com o artigo 283 incisos. OAB Federal, o Partido Ecológico Nacional, ingressaram com essas ABCs após o HC 126.292. Porque começou a rolar uma dúvida razoável na jurisprudência e na doutrina, que é que estava valendo. O artigo 203 está valendo mais, porque, frise-se, o HC 126.292 foi uma decisão incidente tantum, isto é, não tinha feito erga omnes. O que aconteceu na ADC 43, talvez fosse melhor não ter ingressado com essas ações declaratórias de constitucionalidade. Porque a gente poderia dizer que, olha, essa jurisprudência do HC 126.292 não deve ser seguida porque ela foi decidida num caso concreto, não foi jurisdição constitucional, não houve controle abstrato, foi uma decisão excedente intertanto e não vincula. Mas aí, na expectativa de que virasse jurisprudência, e foi apertado, foi 5-6, com o último voto da ministra Carmen Lúcia, chegou empatado para ela votar, e o STF virou a jurisprudência para dizer que sim, é possível a execução antecipada da pena, ADCs 43 e 44. Tá? E aí, pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês é um questionamento. Qual será o impacto dessa decisão no sistema penitenciário nacional? Mais encarceramento, inegavelmente. Já há um déficit de vagas de cerca de 230 mil vagas faltantes. Lá em Ribeirão tem pessoas numa cela de 8 com 27. E faz calor em Ribeirão. Faz calor em qualquer Faz cadeia. muito calor em Ribeirão. E numa cadeia principalmente. Sabe do que eu tô falando? Pois é. Saiu uma matéria na Conjur, dia 5 de outubro de 2016, dizendo que a decisão do STF de relativizar a presunção de inocência, ou seja, fazer uma presunção de culpa, poderá gerar um encarceramento de 50 mil por ano. A mais, a taxa de crescimento do sistema prisional brasileiro, que já era alta, vai acelerar 50 mil por ano. E o impacto orçamentário disso, 1,1 bi a mais anualmente. E eu não sei se vocês já ouviram falar por aí, mas parece que está faltando dinheiro no governo federal. PEC do teto, cortando na saúde e na educação, para gastar 1,1 bi a mais por ano com pessoas presas. Com um sistema falido, sem utilidade, que só serve para embrutecer os seres humanos e
produzir reincidência, a prisão é um fator criminógeno, gera criminalidade e ainda custa 1,1 bi a mais a decisão do STF. Percebem? Porque agora ele vai conseguir presídio, né? Essas questões. E aí, pessoal, é interessante saber essas coisas. Eu tô trazendo, anotem, porque saber e argumentar o impacto de uma decisão, o examinador de processo penal pode virar para você e falar: Francisca, parabéns por estar aqui na terceira fase, na fase oral do exame, mas na sua opinião, qual o impacto que a decisão do STF na ADC 43 e 44 pode ter no sistema carcerário? 3 minutos. Não, mas tá aqui. É um conhecimento criminológico, mas é um senso crítico apurado que a gente tem que ter para uma prova de defensoria pública, tá? E é esse tipo de atenção maior que a gente tem que ter nessa prova. Tá certo? É um estudo muito mais específico, muito mais voltado para essas questões humanitárias de direitos humanos, de violação de direitos humanos e tudo mais, do direito de defesa. O deputado federal, é a última coisa que eu queria falar para a gente fazer o intervalo. O deputado federal Vade Damos tem uma proposta de lei, um projeto de lei, que eu acho que foi ele que propôs, na Câmara dos Deputados. Vade Damos é o nome dele. Mas o STF, com relação a esse aumento desse encarceramento aí, já havia sido feito um estudo prévio anterior a essa mudança aí já. Foi feito? Beleza, aqui, ó. Eles sabiam que eles falam aqui que não haveria um aumento nisso. Não vai haver um aumento? Não vai haver aumento. Claro que não, a gente vai Você colocar. colocar a gente dentro. Gente, como é que não vai haver aumento? Mas aí tem colocar na frequência agora, nessa mesa? É voltar o Esse que não era vai ser antes. não vai aumento expressivo de prisões. Claro que haverá um aumento. Assim, haverá um aumento. Haverá um aumento. Eles acham que é absurdo. Vai aumentar. É óbvio, gente, porque a polícia continua. Não, e não é só isso. Vai haver uma explosão. Ano passado no STF também houve uma apresentação de um estudo sobre o excesso de encarceramento no Brasil. Foi bem discutido isso daí ano passado. Foi bem discutido na DPF Só que não 347. resolveu porcaria nenhuma pelo jeito. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a DPF 347 já daqui a pouco, no soluço. O que acontece pessoas, haverá, no mínimo, um aceleramento do crescimento do sistema prisional. Haverá. E isso tem impacto orçamentário. E eu estava falando do Vade Damos, um deputado federal, que tem um projeto de lei muito interessante de lei de responsabilidade de política criminal. Para que qualquer tipo penal, qualquer alteração no sistema criminal como um todo, seja na LEP, no Código Penal, no Código de Processo, etc., tem que haver um estudo prévio dos impactos orçamentários e de vagas daquilo. Aumentar a pena do roubo necessariamente acarretará um aumento no número de pessoas presas, um aumento no gasto de recursos públicos com o sistema penitenciário, um aumento na necessidade de número de vagas de pessoas presas e etc. E isso não é feito em regra. Até existem comissões nas casas legislativas, no Senado e na Câmara, que deveriam fazer esses estudos. Eu não sei muito bem como é que eles fazem esses estudos, se é que eles fazem ou se os deputados levam em consideração esse tipo de estudo nas suas votações para aprovar, tornar um crime hediondo, aumentar a pena, etc. Tá? É isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, nessa primeira parte. Já a gente volta para continuar falando sobre procedimento e prisão em flagrante e o APF, tá bem? Já voltamos.